Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! O programa Manhã Viva vai aprofundar mais o tema de hoje. Você sabia que há 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida? E hoje, neste momento, tem infelizmente 322 milhões de pessoas em depressão. Só no Brasil, são 11 milhões. Vamos entender mais o que pode estar acontecendo com essas pessoas e vamos buscar ajuda com 2 missionários da comunidade Canção Nova que há muitos anos rodam o Brasil evangelizando, que escutam muitas pessoas também nesta situação e mais do que isso, ajudam muitas pessoas a saírem desta situação com fé. É o Alexandre Oliveira e Ana Lúcia. Não sai daí, porque o programa Manhã Viva já começou. Nós temos notícia boa também. Irmã Dulce vai ser canonizada em outubro. Oh, notícia boa, gente. A nossa santinha da Bahia. Oh, coisa boa, gente. Já nesta segunda-feira, o Papa Francisco anunciou isso. Vamos nos preparar para esse anúncio em outubro. Muito boa notícia. Mas vamos falar também, vamos tocar nessa ferida. O Manhã Viva está aqui também para tratar de assuntos sérios, né? Para ajudar você a tocar em assuntos. Você pode não estar nessa situação, mas é difícil, muito difícil a gente não conhecer pessoas que estão, infelizmente, nessa situação. Depressão, ansiedade, falta de sentido para viver. Como eu falei já dos números, são milhões e milhões de pessoas nessa situação. Eu já quero convidar você a participar do programa de hoje no @manhãviva. Se você está nessa situação, você pode também escrever para nós. Ou se você saiu dessa situação, imagina quantas pessoas você não pode ajudar. Olha, eu tive nessa situação e saí assim, assim, assim. Olha que legal, quantas pessoas você não pode ajudar. E nós vamos começar o programa de hoje com um texto belíssimo do cançãonova.com. Eu convido você a prestar bastante atenção nesse texto que vai nos ajudar na reflexão de hoje. Presta bem atenção em cada palavra desse texto, que é um texto de formação. Só Deus pode preencher o seu vazio interior. A existência é sofrida para todos. Não existe vida fácil para ninguém. Já se sentiu estranho, gritando, sem ninguém para escutar, como se o mundo inteiro fosse julgá-lo? Já se sentiu vazio, perdido e procurando um cais seguro? Um mundo em que pudesse se encaixar para acalmar sua alma, seus sonhos libertar? Essa letra da Banda Rosa de Saron ressalta o que muitos vivem hoje. Talvez você esteja assim. Nada o preenche, nem os amigos, nem o trabalho, a vida agitada, nem a vida tranquila. Tudo está ruim. A felicidade nunca está ao alcance. Ela é para todos, mas nunca para você. Porém, isso não é verdade. Sentimos a vontade de conversar com alguém que não use o que dissemos contra nós. Confiança nessas horas é tudo, porque é necessário partilhar, desabafar, pedir oração. E Jesus é a solução vitoriosa para a sua vida. Que texto belíssimo, fala muito do que muito acontece no nosso coração. Está lá no cançãonova.com, tem muita formação lá e tem também quadros, né, vídeos de formação, e é o que a gente vai mostrar agora no quadro Luz da Fé com Alexandre Oliveira. Vamos ver? Daqui a pouquinho a gente vai ver esse quadro e ele já está aqui. Eu sou suspeita de falar dele porque ele é meu formador, meu irmão de comunidade. Bem-vindo, meu irmão. Olá. Que bom que você está aqui. Vamos tomar um café e conversar? Por favor, fica à vontade. Confesso que eu estou muito feliz aqui, esse bolo está maravilhoso. Aqui sua cara. E você já estava olhando para o bolo, não estava? Quando eu cheguei, já bati o olho no bolinho. Então eu já vou servir o bolo para você. Muito obrigado. Vamos mandar um abraço já para a Roseni. Sim, um abraço, meu amor.
Te amo, viu? Também os meus filhos Jonas e Beatriz, que estão de férias escolares, também amo vocês. Toda a minha família que está acompanhando aqui o Manhã Viva. Deus abençoe a todos. E eu estava falando no início do programa sobre a sua missão em todo o Brasil, né, Alexandre? Sim. Você já rodou muito lugar, não já rodou? Já rodei bastantes lugares. Para falar a verdade, agora recentemente eu tive em eu até liguei pro meu pai ontem, ele falou, mas você foi para lá? Eu falei, fui. Estive num final de semana no Maranhão, abraço ao povo do Maranhão, São Luís do Maranhão, e no outro final de semana seguinte estive em Belém do Pará, quer dizer, longe, né? Mas já rodamos já bastante lugar, de norte a sul do país, já, graças a Deus, levando a palavra de Deus ao longo desses 22 anos de Canção Nova, podendo viver esse ministério da pregação da palavra. Então, pode dizer que já rodamos um pouquinho, sim. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Agora sim, nós vamos conhecer o quadro, porque além dele ter rodinha no pé, ele tem também um quadro na internet, sim. Luz da Fé. Vamos ver? Porque nós, é certo, e aqui eu não sou contra de forma alguma, pelo contrário, é importante cuidarmos da nossa saúde física. É importante, é muito importante. Você que faz academia, você que faz ginástica, atividade física, caminhada, né? Cuida aí do coração, cuida do colesterol, se alimenta direitinho, faz aquela boa dieta. Tudo isso é importantíssimo e é necessário. Eu não estou dizendo para você não cuidar do seu corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Mas aí fica a pergunta. Da mesma forma que cuidamos do nosso corpo na academia, na caminhada, na saúde, na alimentação, temos cuidado também na nossa alma? Nesse primeiro Luz da Fé do ano, sabendo que temos todo um ano pela frente, 2019 está aí, né? Chegou para nós. Como é que você pretende viver esse ano em relação à sua alma? Tem cuidado da sua alma ou a sua alma está definhando? Conta que um professor chegou na sala de aula e fez uma experiência com os alunos. Ele pegou um monte de pedra, né? E colocou ali dentro de um balde, pedras grandes. E aí ele virou para os alunos e perguntou assim para eles, vocês acham que o balde está cheio? Os alunos olharam aquele monte de pedras grandes e falaram, sim, está cheio. Aí ele pegou pedras pequenininhas e jogou dentro do balde. E falou, bom, vocês ainda acham que o balde está cheio? Ou não cabe mais nada? E os alunos, não, agora não tem mais como caber mais nada, o balde está cheio. Aí ele pegou e jogou terra. E a terra foi ali penetrando entre as frestas, né, que as pedras deixavam ali, foi se colocando ali, se enfiando em cada brechinha do balde. Ele falou, vocês acham que ainda não cabe mais nada dentro do balde, está cheio? E os alunos, já meio desconfiados, poucos alunos disseram, olha, e ele pegou e jogou água. Então ele falou, o que vocês aprenderam com isso? E aí um dos alunos, né, ali dando uma de inteligente, disse, olha, o que eu entendo dessa sua experiência é de que por mais que a nossa vida esteja cheia de coisas, sempre cabe um pouco mais, né? Nossa agenda na nossa vida é cheia de coisas, de tarefas, mas sempre cabe, dá para fazer mais alguma coisa. E o professor disse, não é nada disso. O professor disse, não, a sua percepção está equivocada, não é isso. O grande ensinamento que eu quero passar para vocês, o professor dizia para os alunos, é de que só coube as pedras pequenas, a areia e a água, porque primeiro foi colocado no balde as pedras grandes. Se tivesse feito o contrário, as pedras grandes não caberiam. Ele falou, o que significa isso? Significa que essas pedras grandes que foram colocadas primeiro são as prioridades. Quando você tem a sua prioridade, e a prioridade é aquilo que significa mesmo, que você já entendeu, ou seja, primeiro lugar, quando você tem a prioridade, as outras coisas vêm depois naturalmente, mas você tem que ter muito claro as prioridades. Pergunto para você, quais são as suas prioridades em relação à sua alma? Esse primeiro Luz da Fé, fica com isso. Pense nisso. A sua alma precisa ser cuidada como uma prioridade. Termino com essa palavra, que está a palavra de Deus em Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Jesus nos dá esse importante alerta. E fique então com esse alerta de nosso Senhor Jesus Cristo. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria alma? Não podemos, portanto, deixar que a nossa alma se perca. Nesse primeiro Luz da Fé fica esse desafio para mim e para você. Como vamos cuidar da nossa alma ao longo de todo esse ano? Não está rezando mais? Começa a rezar.
Não está buscando a Deus? Volte a buscar a Deus. Foi deixando de lado a palavra? Retome. Deixou de lado o terço, a devoção à Nossa Senhora? Retome. O que você precisa retomar? Prioridade. Lembra das pedras grandes. Cuida da sua alma, porque ela tem um valor inestimável. É assim que nos ensina a sã doutrina da nossa igreja. Prioridade, cuidar da alma, né, Alexandre? Prioridade é cuidar da alma, sim, Renata. É a nossa prioridade. A gente precisa sempre estar cuidando da alma, né? Paulo vai nos ensinar isso, vai dizer que nós somos corpo, alma e espírito, né? Não somos apenas corpo. Nós temos também uma alma e essa alma precisa ser cuidada, né? Precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da mente, precisamos cuidar da alma. E eu vou cuidar também agora, vou alegrar minha alma agora comendo esse pedacinho desse bolo maravilhoso que está aqui, viu? Inclusive, eu quero agradecer a padaria Vovó Josefa, viu, Alexandre? Tá bom? Pois é, eu quero agradecer muito a padaria Vovó Josefa, que ela sempre está mandando, né, os quitutes de lá, maravilhosos. É nossa parceira aqui, sempre do café da manhã, do Manhã Viva. Nossa, tá uma delícia mesmo, bolo. Maravilhoso. Alexandre, você que roda o Brasil, com certeza você escuta muitas pessoas. Eu comecei o programa com esse número, eu fiquei realmente assustada. A cada 40 segundos, infelizmente, começou o programa, acho que há 10 minutos, não sei. Várias pessoas já tiraram sua vida, com certeza porque não tem sentido para viver. Tirou a vida, não tem sentido para viver. É um vazio existencial. Depressão, 322 milhões de pessoas. O que você acha? Você escuta muita gente, com certeza já viu pessoas nessa situação. O que você acha que pode estar acontecendo? Então, eu vou começar pegando e tentar você entender a linha de raciocínio aqui, minha linha de raciocínio. O Catecismo da Igreja Católica, eu sempre gosto de citar o Catecismo, logo no comecinho, Renata, o número 27 do Catecismo, vai dizer que o homem, o ser humano, ele traz inscrito no seu coração o desejo de Deus. Já começa com essa afirmação. Logo nas primeiras páginas, nos primeiros parágrafos do Catecismo da Igreja, o homem traz inscrito no seu coração o desejo de Deus. E aí traz esse alerta, a nossa sã doutrina, de que o homem só vai encontrar a felicidade que ele tanto procura se ele se voltar para Deus, se ele se encontrar com Deus. Bom, a partir desse raciocínio de que o homem só vai encontrar a verdadeira felicidade em Deus, eu rodando o Brasil, como você falou, e a gente vai atendendo muitas pessoas, inclusive pessoas que estão na igreja, pessoas que estão rezando, pessoas que estão perseverando em Deus, mas que estão vivendo essa depressão, essa desmotivação diante da vida, esse desânimo, esse cansaço, essa prostração. Talvez você que esteja assistindo o programa agora e está exatamente nessa situação e fala, mas eu rezo, o que está havendo? Eu percebo uma coisa, Jesus, ele vai falar para os judeus que estão ali, os seus ouvintes, lá em João capítulo 8, ele vai dizer algo muito importante, ele vai dizer assim, vocês são aqui de baixo, eu sou do alto, eu sou de cima, vocês são daqui da terra, mas eu sou do alto. Jesus vai falar isso, eu sou de cima, eu sou do alto. Paulo, ele entendeu bem isso que Jesus falou, ele entendeu que o reino é o reino dos céus, o reino de Deus é o reino dos céus. Paulo vai dizer em várias de suas cartas, como por exemplo na carta aos Filipenses, ele vai dizer, nós somos cidadãos do céu, onde a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, a nossa vida está escondida em Jesus Cristo. E em outra carta aos Colossenses ele vai dizer, buscai as coisas do alto, não o que é da terra. Paulo já naquele tempo ele já foi tendo entendimento, e veja, ele está falando para nós cristãos, pessoas de oração, pessoas de caminhada, ele está dizendo, vocês precisam buscar as coisas do alto. Por quê? Porque vocês são cidadãos do céu, não são da terra. E eu percebo cada vez mais, Renata, que algo que nos leva a sofrer um vazio existencial é que nós absolutizamos, demos esse valor de absoluto ao que a gente vive aqui na terra. A minha família, e aí volta a historinha que você ouviu agora no Luz da Fé, das pedras, das prioridades, a gente coloca como um peso de prioridade o que eu vivo hoje. Então a minha doença hoje, a minha família hoje, o meu casamento hoje, a minha dívida financeira hoje, o tempo presente, o que eu vivo hoje, o tempo presente, ele tem um peso tão grande na minha vida, ele cria esse sentido de absoluto, de tão grande de prioridade, a pedra grande que eu coloco no balde da minha vida,
que aí as outras coisas, aquilo que é o eterno, aquilo que é o céu, aquilo que é o celeste, aquilo que é para o alto, vai perdendo peso. Eu percebo que as pessoas elas perderam o sentido do céu, elas não têm mais o gosto pelo céu. Quando se ouve falar de céu numa pregação, a pessoa olha e vê algo muito distante. Ou quando se fala de céu, Renata, a pessoa muitas vezes pensa assim, eu vou morrer. Creio em Deus Pai, não quero morrer não. Deus me livre. Morrer nem pensar, porque eu tenho meu filho para educar, eu tenho muito ainda para viver, eu tenho que trabalhar, meus filhos, ver meus netos, meus bisnetos. Então, não, pensar em morte, que é isso? Só que os santos, eles tiveram essa compreensão de que a vida aqui na terra, ela é uma passagem. É uma passagem. Não é algo que é para a gente nos meter medo. A morte não pode ser algo que vai nos dar medo. Mas a gente precisa ter o entendimento de que essa vida é uma passagem. O que eu vou construindo nessa vida, ela vai me dando o material, a matéria-prima para aquilo que eu vou viver no céu. Né? Então isso que eu penso. Então a nossa vida, e Paulo teve esse entendimento de que a vida nossa, ela é uma caminhada rumo à meta. A meta é o céu. As pessoas perderam o sentido disso. Mesmo estando na caminhada, elas perderam, e por isso vem esse vazio. E Alexandre, quando você fala em construir essa passagem, que é essa vida aqui, vamos pegar o exemplo da irmã Dulce, né? Uhum. Eu conheci as obras dela lá, maravilhosas. Ela passou a vida ajudando as pessoas, era a missão dela. Uhum. E com certeza ela não teve vazio existencial. Uhum. Porque ela passou esse tempo de passagem, né, encontrou a sua missão. Você acredita que para combater esse vazio é importante a pessoa entender a sua missão aqui na Terra? Sim, sem dúvida alguma. A nossa vocação, a pessoa precisa ter muito claro a vocação dela. Nossa primeira vocação, o catecismo vai nos dizer isso, nós somos filhos de Deus, né? A nossa primeira vocação é amar, porque Deus é amor, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então a nossa vida precisa estar em função do amor, do serviço. A irmã Dulce e tantos outros, ela que vai ser agora com essa ótima notícia que você deu no início do programa, né, da canonização dela, e tantos santos da igreja, eles gastaram a sua vida no serviço, no amor, eles entenderam o chamado dele, a vocação. Quanto mais, desculpa até a expressão, né? Mas assim, é uma expressão que a gente costuma usar assim, mas para você entender bem, quanto mais a gente fica olhando para o umbigo nosso, né? Como a gente diz, eu fico olhando para o meu problema, a minha situação que eu vivo hoje, o que eu enfrento hoje, mais vazio a gente vai sentindo. O que é o vazio, Renata? O vazio, ele até se explica na mitologia grega. Deixa eu agora ir para a mitologia grega. Se fala que dos sentidos do vazio é o caos. O caos, na verdade, era um vazio, um grande vazio. E aí você entende que quanto mais a pessoa se sente vazia, mais caótica a vida dela se encontra, mais desordenada. O caos, a gente traz sempre esse sentido de desordem, de bagunça, de algo que está desarrumado. Mas o caos também está ligado a esse vazio. No início da criação de tudo existia o caos, né? O vazio. E o Espírito de Deus, então, que vai trazendo o cosmos, a ordem das coisas, ele vai preenchendo. Então, só Deus que pode preencher. Os santos beatos da nossa igreja entenderam isso. Eles entenderam que a vida deles precisa ser preenchida pelo amor, pelo serviço, pela doação. Muitas vezes a raiz dessa nossa bagunça, esse caos, é porque nós só estamos, infelizmente, voltados para nós mesmos, para o que eu vivo hoje. E quanto mais eu estou voltado para mim, para o meu problema, para a minha situação, para o meu tempo presente, perdendo essa perspectiva do céu, dessa passagem, vai ficando esse vazio. Tem uma historinha, eu gosto muito de contar a historinha, né? Aí tem uma historinha de um homem que ele era um homem muito egoísta, era um homem tinha muitas posses, muitos bens, mas ele era muito egoísta. E ele tinha empregados, ele tinha um chofé e tinha uma empregada que trabalhava para ele, uma empregada doméstica lá que trabalhava para ele. E ele maltratava esses dois empregados, Renata. Me maltratava, a vida inteira maltratou. Viveu lá naquela opulência, naquela coisa toda. Bom, morreu a empregada, morreu o chofé dele e morreu também ele. Acabou, por fim, esse homem egoísta morrendo. Chegou no céu. E aí Pedro recebeu ele no céu e falou: olha que bom que você veio, eu vou te levar você para a sua casa, que aqui tem muitas moradas, né, no céu, na casa do meu pai, de Jesus, há muitas moradas, eu vou te levar na sua casa no céu. E aí levou ele para a casa no céu. E aí chegou ele andando, daqui a pouco ele olha e ele vê um casão assim, um casarão enorme,
todo rosa, lindo no céu. Ele perguntou de quem que é essa casa aí? Deve ser de alguém muito famoso, né? Uma estrela do cinema, uma estrela de Hollywood. Ele falou, não, é da sua empregada doméstica. Aí ele falou, mas rapaz, da minha empregada doméstica? É, da sua empregada doméstica, essa casa é muito bonita, eu sou empregada doméstica. Ele, nossa, mas minha empregada vive uma vida tão simples, tão humilde. Aí ele começou, né, peso na consciência. Poxa, eu nunca ajudei ela nas suas necessidades. E ela, bom, ainda bem, estou feliz por ela, né? Porque se ela com aquela vida simples dela teve essa casão aí e tudo mais, que bom. Continuou seguindo o caminho no céu, daqui a pouco viu uma outra casa linda, toda assim, com os vidros bonitos, assim, todo um jardim maravilhoso. Ele perguntou, e essa casa de quem que é? Deve ser de alguém muito rico, um dono de uma multinacional. Ele, não, é do seu chofé. São Pedro falou, ele, do meu chofé, é. Ele, rapaz, mas que casa linda do meu chofé. Ele, eu também nunca tratei bem o meu chofé, ele ficou pensando. Quando ele chegou na casa dele, ele pensou, bom, se minha empregada, que era simples, humilde, teve esse casarão, o meu chofé também, que mal sabia ler e escrever, teve esse casarão, eu com todo o meu estudo, com toda a minha ciência, com tudo isso que eu tenho, todo o meu dinheiro, deve ser uma casa maravilhosa. Quando ele chegou lá, ele viu uma casinha bem daquelas, bem madeirinha, caindo aos pedaços, ele viu aquela casinha. Aí ele olhou e falou, aí Pedro falou, essa é a sua casa. Ele, mas como minha casa? Na vida inteira na terra eu morei num casarão bonito e tudo mais, minha empregada com um casarão daquele, meu chofer com um casarão daquele, e eu com uma casinha dessa? Aí Pedro falou para ele, é o seguinte, meu amigo, é porque a sua empregada e o seu chofer, com tudo que eles foram vivendo na terra, eles foram mandando matéria-prima para nós aqui no céu. Você, infelizmente, com todo esse egoísmo, todas as coisas, você foi mandando esse material. Foi o que deu para a gente construir. A matéria-prima que você mandou aqui na terra, foi o que a gente deu para construir essa sua casa aqui no céu. É isso então que é a irmã Dulce, aqui na terra, ela foi mandando matéria-prima de primeira lá no céu. Com certeza a casona de irmã Dulce lá no céu é maravilhosa, porque aqui na terra ela entendeu, né, que o sentido da vida é amar, né? Hoje é dia de ensinamento aqui no Manhã Viva. Você pode convidar outras pessoas, dá tempo. No segundo bloco teremos a Ana Lúcia cantando para nós, para justamente ajudar você, né? Você que pode estar vivendo isso ou conhece alguém que está vivendo isso. Sobre agora as faixas etárias, né? Porque você acredita que pega todo mundo, né? Não tem idade quando se fala de depressão, quando se fala... Você até falou pessoas de fé, muitas vezes, de igreja, né? Não escolhe, né? Infelizmente. Sim, não escolhe. Não tem, e a gente percebe hoje é algo aterrorizante, podemos dizer assim, que crianças, né? As crianças hoje em dia, muitas crianças perdendo o sentido da vida, já tão pequenas, né? Veja, a criança tem muito para viver, né? A criança tem que gastar energia, aquela coisa, correr, brincar, pular. A gente vê hoje crianças tristes, crianças com depressão, e muito disso se deve exatamente a esse vazio. Porque o que preenche esse vazio? Deus. E Deus é amor. As crianças, não adianta muitas vezes o pai e a mãe levar a criança para a igreja e dizer assim, olha, papai do céu aqui, papai do céu assim, tudo mais. A criança ela vai traduzir Deus amor com o amor dos pais. Com o amor dos pais. E muitos pais, muitas vezes, eles deixam de amar os seus filhos concretamente, dando tempo para os seus filhos, dando tempo de qualidade para os seus filhos, puxando de coisas, né? Toma isso aqui, esse videogame de última geração, esse celular, isso e aquilo. E a criança às vezes só quer a atenção do pai e da mãe. Como é que a criança vai entender que Deus é amor se o pai e a mãe não a amam concretamente? Aí a criança já começa também com esse vazio existencial. Então é algo aterrorizante, porque as crianças, os jovens, os adolescentes, e não pense, Renato e os meus queridos aí, irmãos que estão acompanhando o Manhã Viva, não pensem que o jovem, o seu filho adolescente, eu tenho 2 filhos adolescentes, que estão naquela fase da rebeldia, aquela coisa toda, né? Nariz empinado, batendo porta do quarto e dizendo, o seu filho adolescente, ele continua com aquele desejo de criança, ele precisa ser amado. Aquela rebeldia própria da fase da adolescência, mas ele precisa. Eu tenho 2 adolescentes lá em casa. Meu filho fica lá todo durão, todo orgulhoso. Mas quando a mãe chega para ele, a Rosine chega, filho, vem aqui, e dá um beijo nele. Aí pega ele, põe no colo, aí ele fica, não, mas não sei o quê, toda aquela coisa. Mas como ele gosta, se derrete. Minha filha, então, quando eu pego, brinco com ela, precisa de amor. O vazio existencial é preenchido com esse amor. Deus é amor. E como é que o adolescente, como é que o jovem, como é que a criança vai traduzir esse amor de Deus? Não é somente colocando a mão na cabeça e rezando, mas é dizendo, você é importante para mim, eu te amo, eu estou contigo, estou te apoiando.
Muito interessante que você falou, porque tem a dimensão espiritual e humana. A gente Sim. continua falando sobre isso. Sim. E nós vamos ver agora um VT da Djanira Silva, nossa irmã de comunidade também, que ajuda Djanira. muitas pessoas a saírem dessa situação. E ela vai refletir sobre a questão do tempo, de como administrar o tempo para viver bem. Um dos maiores desafios dos nossos tempos é conciliarmos todas as nossas atividades e o tempo que nós temos disponível. Trabalho, escola, filhos, casa, relacionamento familiar e outras atividades que até nós mesmos inventamos, né? De modo que o nosso tempo fica muito apertado. E aí, qual a minha escolha diante disso? Eu comparo o tempo com uma mala de viagem. Nós colocamos muitas coisas lá sem pensar, às vezes até por impulso. Daí percebemos que coisas muito importantes ficaram do lado de fora. E aí, como colocar lá dentro? Abrimos a mala, dobramos melhor as coisas, tiramos os excessos e vamos perceber com surpresa que coube tudo e até sobrou espaço. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes é preciso pararmos um pouco. Por que eu estou tão acelerado? Por que eu não tenho tempo para nada? O que está acontecendo? Calma! Reveja a sua vida, eleja prioridades, organize melhor as coisas, dobra melhor as suas roupas e você vai ver que dá tempo para tudo. E às vezes até ainda sobra. Não se deixe levar por essa correria tremenda, por essa ansiedade, por esse desespero que às vezes vai nos contagiando e nos tirando a leveza, o brilho da vida. Deus nos criou para vivermos plenamente. E Ele que sabe todas as coisas, com certeza nos deu o tempo necessário para vivermos bem cada acontecimento. O que é necessário talvez seja abrir a mala da nossa vida, retirar os excessos, eleger prioridades e seguir em frente com mais leveza, porque a vida é bela e Deus lhe criou para viver plenamente, com certeza, no tempo presente, no hoje. Então não tenha medo de fazer essa revisão de vida para que você viva plenamente e seja mais feliz. Obrigada, Djanira. Que linda reflexão. Ela é maravilhosa. Ela né? é maravilhosa. Eu sou suspeita. Minha irmã de noviciado, na época a gente chamava noviciado, né? Agora é discipulado, pré-discipulado, mas naquele tempo entramos juntos na comunidade, em 97. Uma irmã muito querida. Muito querida. Eu vou te servir agora a água Canção Nova. Porque ele comeu de verdade, gente. O bolo. Comi. Pode Ó. repetir, viu, Alexandre? Tá gostoso. Ana, olha, Ana, eu tô uma delícia, viu? Ele já anunciou, gente. A Ana Lúcia já chegou aqui no estúdio no segundo bloco. Ela vai estar conosco e vai cantar. Então, eu estou fazendo isso para você não sair daí. Você pode ir no banheiro, voltar rapidinho, mas eu tenho certeza, falando que ela já está aqui, você vai ficar conosco, né? Vai. Essa é a água Canção Nova e tem condições especiais para estabelecimentos, hotéis. Condições especiais significam um preço melhor para você. 3186-2100, tá bom? E eu quero dizer que hoje, antes de vir para cá, eu encontrei com uma pessoa maravilhosa, a Eloá, lá do Rio de Janeiro. Ela disse, olha, eu amo a Canção Nova e conheci através de uma pediatra. E quando eu conheci a Canção Nova, eu não paro mais. Mudou a minha vida e a vida da minha família. Eu fiquei emocionada com o testemunho dela. Então, se você quer nos ajudar a tocar mais pessoas como a Eloá do Rio de Janeiro, nos ajude. Você recebeu o seu boleto de manutenção. De acordo com a Febrabram, ela nos pediu que você pagasse até o vencimento. Então, o boleto que você recebeu em julho, ele vale até 31 de julho. Então, não vale para você pagar dia 1º de agosto. Então, o boleto que você recebeu agora vale até 31 de julho. Então, fique atento à data de vencimento, tá bom? E nós contamos com a sua contribuição para fecharmos a campanha do mês de julho. Muito obrigada. Fique juntinho de nós, porque o intervalo é bem rapidinho. Espera por nós. O Espírito e a noiva dizem, vem, ó vem, Senhor Jesus.
Todo aquele que tem sede, vem beber da água da vida, da água da vida. Gratuitamente jorra a salvação do trono de Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Toda a terra se encherá da tua glória, tua glória. Toda a terra se encherá da tua glória, tua glória. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. E ela chegou, Ana Lúcia, já abrindo esse segundo bloco. Bem-vinda, Bom dia. Ana. Bom dia. Que bom ter você aqui conosco. Junte-se a nós, Alexandre Oliveira já está batendo papo conosco, porque o tema de hoje é sincero, né? Eu comentava na abertura do primeiro bloco que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. E, infelizmente, neste momento tem mais de 300 milhões de pessoas com depressão. A gente resolveu tocar neste assunto, mas a esperança, né, de como sair dessa situação com Jesus, com fé. É por isso que o Manhã Viva chamou 2 missionários da comunidade Canção Nova que evangelizam o Brasil. Tem rodinha no pé eles. Eles têm rodinha no pé, eu tenho certeza. Eu ainda vou pedir para eles levantarem o pé, porque eles evangelizam o Brasil e ajudam muita gente que estão nessa situação a saírem desta situação e, é claro, com muita fé. E a música ajuda muito, né, Ana? Muito, muito mesmo. A música ajuda muito, a música ela tem um poder, isso é comprovado cientificamente. A música, ela não passa pela razão, ela passa direto e vai ao coração. Depois que ela está lá no coração, você começa a pensar, não é verdade que tem música que você cantava na tua adolescência, na tua infância, Com certeza. que hoje você Com para certeza. pensar na letra que você cantava? Porque ela tem esse poder, ela entra direto e ela nos faz pulsar na mesma batida. Fisicamente, as nossas células, o nosso corpo, sem a gente pensar, ele pulsa na mesma batida do que você está escutando. E aí vem o grande risco que o profeta, o Monsenhor Jonas Abib, sempre nos falou. O que essa música está levando? Qual é o conteúdo dessa música? Se é uma música que te leva para baixo, que te deixa mais depressivo, você não vai nem perceber e você vai alimentando aquela carência vai crescendo dentro de você e ela vai sendo fonte de carência na sua vida, de dor, da mágoa, do sofrimento que você está vivendo. Você precisa de uma música que te faça viver. Qual é o conteúdo que essa música está levando para o seu coração? A música que está na tua playlist, aquela música que você liga na plataforma digital e deixa a playlist rolar. O Padre Jonas sempre falou isso, cuidado com o rádio que você liga e deixa tocar de qualquer jeito, porque a gente tem que ser seletivo naquilo que a gente escuta, porque a música tem o poder ou de nos fazer viver ou de nos fazer morrer. Inclusive, Ana, foi bom você falar isso, porque o Monsenhor Jonas Abib, nosso querido pai fundador, vamos dar um abraço, mandar um abraço para ele. Ele assiste Manhã Viva todos os que dias. lindo! Abraço. Um beijo para o senhor, nós amamos muito o senhor, viu? Nosso grande, amado pai fundador. E ele tem um documento, um abraço, viu, para você, Toco.
O toco tá aí. E eu tô falando do toco também por causa do instrumento, é muito importante, Sim, né? sim, isso mesmo. Aquilo que ele toca vem do coração, né? E na Canção Nova a gente tem muito esse critério. Essa semana passada eu estava em estúdio, eu estava gravando as outras músicas. Essa música que eu cantei hoje, gente, agora, é a primeira faixa do EP Maranata. Mas virão outras músicas, a gente vai lançando aos poucos agora, né? Lança na plataforma digital, essa música já tem um clipe que está no YouTube da Canção Nova, no Música Canção Nova. Mas a gente estava conversando disso no estúdio, eu, meu produtor, semana passada, que os músicos, eles colocam a alma naquilo que eles estão tocando. Eu, graças a Deus, tenho uma equipe que hoje toca comigo, que grava comigo, que vai para a missão comigo. Eu tenho bandas pelo Brasil e todos, o critério é que sejam pessoas de Deus, que tenham uma espiritualidade viva e ativa, porque não adianta o cara chegar lá e arrasar tocando. O cara tem que transmitir a vida com aquilo que ele toca. E o toco é um desses, sempre foi, né? Já tem tempo. Sempre foi. E eu vou conversar com a Ana, mas eu já estou pedindo para o Alexandre pensar em testemunhos, porque, como eu falei, vocês rodam o Brasil. E com certeza vocês têm testemunhos, porque tem muita gente nos assistindo, como eu falei, que está em situação. Infelizmente, pode ter pessoas de cama, sem ânimo para levantar. No final do programa, o Alexandre vai conduzir um momento de oração. E tem muitas pessoas que estão sem sentido para viver. Então, nesse momento, não é culpa da pessoa, né? Imagina, muitas pessoas são julgadas por isso, né? E inclusive pessoas de igreja, como o Alexandre falou. E quais são os testemunhos? Pessoas que até podem estar pensando, mas é impossível. Até remédio eu já estou tomando, né? Sim. Você tem algum testemunho para contar para nós? Eu tenho muitos. Aliás, a música que mais me rende testemunho nessa vida é a música que eu fiz para Renata. O Senhor é Minha Luz. Foi na batalha da Renata e do Marcos contra o câncer, que Deus deu a eles a palavra de Miqueias 7:7-8. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus. Olha, não tem um dia da minha vida, desde que eu lancei essa música, que eu não recebo um testemunho. Nossa. Não tem mesmo. Você não tem noção de o quanto Deus, eu fico emocionada mesmo, o quanto Deus age através dessa partilha que eu tive com o Marcos. Foi uma partilha, o Marcos me mostrou o trecho da palavra que estava sustentando vocês na batalha que você estava vivendo contra o câncer. E eu disse, nossa, eu preciso subir para casa agora e fazer uma música, porque tem muita gente sofrendo com câncer, com depressão, com pânico, com crise do pânico e tantas outras coisas, e que precisam saber que existe essa força na palavra de Deus. É isso, é o conteúdo da música, foi a palavra de Deus e a vida de vocês. Por isso, continua sustentando. Esses dias mesmo, uma menina, eu estava no Sorrindo para a Vida, e esse testemunho me emocionou muito. Ela veio a um show meu aqui, na Canção Nova, no acampamento de Pentecostes, e ela me disse, Ana, ela estava com uma garotinha de uns 4, 5 anos, eu vim aqui como uma forma de agradecimento, porque eu e a minha filha, nós fomos sequestradas. E no momento do sequestro, no cárcere do sequestro, eu cantava para minha filha, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. E ela disse para a filha, Jesus vai libertar a gente daqui. E quando a gente sair, nós vamos no show da Ana Lúcia agradecer. Nossa. Eu fico toda arrepiada, fico emocionada mesmo, porque a gente quando compõe na Canção Nova, quando a gente prega, quando a gente apresenta a nossa vida. É verdade. Não é? A gente sempre viu isso. A Canção Nova não faz nada maquiado, ou nada só para ganhar dinheiro ou para ganhar visualização. Não é isso. Tudo que a gente faz é muito vivo, brota de dentro, brota do coração. E quando essa menina me disse isso, eu pensei, eu não tenho noção de que quando eu subo para minha casa para compor uma música, que eu preciso compor uma música, eu não tenho noção de onde ela pode chegar, até num cárcere de sequestro. Essa música chega. Pode ser que você esteja agora no cárcere de uma depressão, no cárcere de uma enfermidade, de uma cama de hospital. Jesus vai alcançar você. Amém.
E não significa, a gente tem no nosso documento, é o Deus vivo vivido, mas não significa que nós somos anjos. A gente passa por situações, inclusive depressão, mas nós nos agarramos em Deus e levantamos, né, Alexandre? Levantamos, eu tenho testemunho já em casa, né? Na minha própria casa, família. Eu tenho esse testemunho, muitas vezes muitos já sabem disso. A minha esposa, a Roseni, ela teve depressão alguns anos atrás, teve esse diagnóstico de depressão e na época, quando eu fui conversar com a doutora, eu dizia para endócrino, né, que diagnosticou ela, eu falei assim, mas eu tô achando do jeito que ela tá assim, desse jeito, eu tô achando que ela tá com depressão. E aí eu não entendia nada, né, falava, eu acho que ela tá com depressão. E aí a doutora estava escrevendo ali no prontuário, né, dela, eu lembro da cena como se fosse hoje, a doutora parou de escrever, colocou a caneta em cima do prontuário, olhou bem para mim e falou, você está com medo que ela possa estar com depressão? Ela já está. A doutora disse assim, ela já está com depressão. E na hora que ela falou aquilo para mim, eu me senti meio sem chão e falei, nossa, minha esposa está com depressão. Aí a minha primeira pergunta imediata foi isso, o que eu, como esposo, posso fazer para ajudar? E a doutora foi muito clara e muito prática, falou, seja presença, fique ao lado dela. E aí eu comecei a entender e nós ficamos ao longo de 2 anos, ela nesse tratamento, eu fiquei, e aí você dizia, né, tanto eu quanto a Ana Lúcia, a gente tem rodinhas nos pés, né, e naquele tempo eu já tinha rodinha nos pés, sem muita em missão. Só que naquela época eu fechei a minha agenda, eu parei, cancelei todas as missões que eu tinha. O pessoal até do evento ficou assim, mas como? Eu falei, não, todos os encontros, peço desculpa a todos os solicitantes, mas agora eu tenho uma prioridade, eu preciso parar para estar com a minha esposa. Meus filhos tinham acho que entre 6 e 5 anos, né? Eram criancinhas pequenos assim, e eu passei um bom tempo, e quem ia em casa não me via no Rincão do Meu Senhor pregando, não me via no Centro de Evangelização, não me via na TV Canção Nova, não me via em nenhum lugar, em nenhuma missão. Quem quisesse me ver, me via em casa, com uma vassoura na mão, ou com uma esponja na mão, lavando louça, com avental roxo, que era a coisa mais feia do mundo que eu tinha lá, e eu ficava ali lavando a louça, cuidando, e eu ficava na pia, lavando a louça, e minha esposa deitada num sofá chorando. E ela chorava assim, não sabe explicar, porque a depressão vinha, ela chorava. Eu lembro que uma vez houve uma situação que eu peguei as crianças, ela segurava na minha mão, parecia que ela ia quebrar a minha mão. Ela apertava a minha mão, e eu só orava por ela, porque nesse tempo eu precisava ser cada vez mais um homem de Deus, um homem de oração, um homem de intercessão. E eu orando por ela, ela falou, eu preciso sair daqui, dar uma volta. Aí eu coloquei ela no nosso uninho, que era ano 92, na época lá, era um uninho velhinho que a gente tinha. Eu coloquei ela e as crianças pequenas, umas 2 cadeirinhas do banco de trás do carro, e ela chorava no carro, ela chorava, e eu saí com o carro, e as crianças falando assim, papai, o que está havendo? E eu, para não deixar as crianças assustadas, falei, não, mamãe está com a pilha baixa. Eu falava assim, mamãe está com a pilha baixa, ela vai recarregar a pilha, deixa a mamãe chorar que ela vai recarregar a pilha. E a gente foi até Lorena, que é aqui pertinho, fomos até o trevo ali de Lorena, demos a meia volta e voltamos para casa. Ela já estava melhor, ela só precisava sair um pouco. Saiu, melhorou, então esse processo, ela viveu aquele DVD que o pessoal conhece bem, né, que é do Cantinho da Criança, né, que é um lugar bem legal, um CD que fala dela dançando, a Roseni dançando, cantando com as crianças. Muitas pessoas não sabem disso, mas ela estava com depressão. E ela conta, ela testemunha isso. E eu estava ali nos bastidores, ela terminava de dançar, cantar uma música com as crianças ali, naquele pique. Terminava a apresentação, ela deitava no sofá que tinha ali no camarim e ficava ali quieta, sem força para nada. E eu ali do lado dela. Durante 2 anos. E eu já contei isso em pregações e eu falei que eu não me arrependo em nenhum momento de ter parado. Então até dou um recado para os maridos, os homens que de repente têm as esposas nessa situação, com um quadro de depressão ou de síndrome do pânico, ou fazendo algum tratamento, e às vezes o marido acha que é frescura. Acha, não, essa coisa dessa mulher que não tem o que fazer, vai lavar uma roupa, não sei o quê, fica aquela ignorância achando que isso é frescura. Não é frescura não, meu irmão, e você precisa ser presença. Nessa hora em que a sua esposa está muito fragilizada, ela precisa da sua presença e da sua segurança de homem. Foi isso que eu vivi. E eu disse numa pregação, eu me recordo que eu falei isso, que a pregação mais forte, a mais bela, a mais ungida que eu fiz, até hoje na Canção Nova, não foi no Osana Brasil, no acampamento de carnaval, num encontro grande na Canção Nova, não foi. A pregação mais poderosa, que Deus mais me usou para fazer, foi para os meus 2 filhos.
ali, lavando louça, com eles em casa, eles vendo ali. Eu estava pregando para eles, dizendo, papai ama a mamãe ama o papai, na vida, concretamente. E assim, hoje ela, graças a Deus, está bem, fazemos a live oracional todas as quintas-feiras, 20 horas, pelo Instagram da Canção Nova, e ela está ali rezando comigo. Estamos saindo em missão também para casais, pregando encontro. Hoje ela está lá, firme e forte comigo, evangelizando. Foi uma fase, né? Uma fase, porque a vida é feita de fases, mas foi preciso viver isso. Então eu sei bem o que é uma depressão e a importância de estar em Deus, de ser homem de Deus, de ser homem de oração, de ser essa presença. Porque tem um aspecto humano e espiritual, Sim. né? Hoje nós estamos mostrando como sair em Deus, mas como o Alexandre falou, tem um aspecto humano, do apoio humano, né? Você que tem uma família, tem um esposo, tem o apoio, precisa desse apoio humano. Não é, Ana? É importantíssimo. É muito importante. No ano passado, eu cheguei num ritmo de rodinha no pé, né? Eu falo, Ana vive viajando. E eu estava mesmo num ritmo muito acelerado. E chegou um dia onde me bateu uma tristeza inexplicada mesmo. Eu estava me preparando para um show, inclusive com o Toco. A gente ia fazer um show aqui na Canção Nova. Foi no acampamento Cenáculo, que foi no último final de semana, né? Foi o do ano passado. E nós estávamos nos preparando para esse show. Eu cheguei para um ensaio com o Toco, com a banda, e eu sentei na soleira assim do estúdio e chorei. Sem motivo, eu chorei. Eu entrei para o estúdio, os músicos não têm costume de me ver assim. Eu entrei para o estúdio e eu cantei e chorei. O Toco me disse assim, me dê a sua mão, nós vamos cancelar esse show agora. Eu disse, Toco, eu não posso fazer isso, porque as pessoas já estão esperando que eu esteja lá. E eu vou fazer esse ensaio. E eu entrei para o ensaio, gente, eu não tinha um motivo, ninguém tinha brigado comigo, ninguém tinha falado... Não tinha motivo. Eu entrei para o ensaio, chorei, cantei chorando o ensaio inteiro com os meninos, acabei ali, despedi deles, fui para minha casa e eu passei 2 dias assim. E o meu esposo entrou em casa e falou, isso não é normal, você não é assim. E a primeira coisa que nós fizemos foi procurar formação, que na comunidade nós temos a graça de ter os irmãos. Um beijo para o meu casal formador, o Danilo e a Jennifer. E aí o Carlos foi procurar, é a presença do marido, né? A Jennifer, que me atendeu, eles conversaram conosco e nos indicaram um psicólogo. E isso também é muito importante, porque às vezes você vai procurar um profissional que, ao invés de te ajudar, acaba atrapalhando. É verdade. Mas por indicação da Jennifer, que era uma pessoa que nós confiamos, então uma psicóloga começou a me acompanhar. E aquilo, gente, parecia, a cada sessão e a cada atendimento com os formadores, que um peso ia saindo de mim. E o que eu percebi é que eu tinha um limite de trabalho, de entrega, de doação, e que eu já nem sabia onde que ele estava. E aí o que eu fiz? Eu comecei a parar, eu até dei uma sumida dos programas. Algumas pessoas falaram, você sumiu dos programas. Eu sumi dos programas, eu dei uma freada nas missões também, inclusive no início desse ano eu freiei bastante, para reencontrar esse limite. Eu estou voltando aos poucos, eu ainda estou sendo acompanhada, tanto pela formação, quanto psicologicamente. Graças a Deus que nós temos a formação na comunidade Canção Nova. Não passe sozinho o seu problema, sabe? Eu tenho a graça de ter meu esposo, que foi sensível para me ajudar nessa hora, né? Mas procure ajuda, não viva isso sozinho, não. É muito importante isso, né? Essa questão humana e espiritual, porque o ser humano ele é integral, ele é feito, né? Do espírito, alma e corpo. Então a gente também está falando dessa questão, todos nós passamos por isso. Eu, quando eu passei pelo câncer, quando eu voltei, porque quando a gente passa por uma dor, a gente vai enfrentando, mas depois que passou, aí vem. Então eu também passei por essa fase, né? Principalmente a enfermidade é um momento de grande desafio. Tem participação aqui, Luísa Pinto. Bom dia, o programa está maravilhoso, estes ensinamentos nos faz crescer na fé. Obrigada, Luísa. Deus abençoe você. Daniele, bom dia. Passei pela situação de querer me suicidar. Foi terrível. A saída foi pela fé e orações de minha mãe. De lá para cá foram muitos renascimentos. Beijos. Obrigada, Daniele.
Teia Vasconcelos, muito bom. Alexandre, super didático. Ellen Mariana, Ana Lúcia, que alegria poder lhe ver falando sobre as músicas nesta manhã. Iniciando o segundo semestre. Monsenhor Jonas, sabedoria viva em meio a nós. Bênção. Coisa boa. Eu Muito tô vendo obrigada, gente. A mensagem, eu me lembrei de uma vez que eu fui ao interior do Alagoas. Chegando lá, no momento de oração, no encontro, né, o Senhor revelou uma pessoa que estava ali. Eu estava cantando, o Senhor é minha luz. E uma pessoa que estava ali, que estava planejando o próprio suicídio. E aí, eu na hora, sem pensar, é de Deus, e eu falei aquilo. E aquela menina, no final de tudo, é sempre no final das filas de autógrafo, de foto, aquela menina veio. E ela falou, essa pessoa sou eu estava tramando o meu suicídio já. Mas quando você falou, eu ouvi Deus falando comigo. E eu quero ajuda. E ali nós já rezamos por ela, ali nós já encaminhamos ela para a equipe do grupo de oração daquele lugar. E eu pensei, né, era longe, era um lugar longe. Eu pensei, eu vim aqui só por causa dessa garota. Graças a Deus, né? E a gente está falando para muita gente agora, e a questão de sair dessa situação pela fé. Passos concretos para quem está nos assistindo em Deus. Como sair desse vazio existencial, dessa depressão, até mesmo do desejo de tirar a vida. Porque nós podemos estar falando para pessoas que estão pensando em se suicidar. Então, passos concretos. Ana Lúcia, Alexandre. Eu vejo que a primeira coisa essencial da pessoa, ela precisa se agarrar com unhas e dentes, a expressão é essa mesma, ela precisa se agarrar com unhas e dentes a uma vida de oração. Isso mesmo, era isso que eu ia falar. A vida de oração, porque como a Ana Lúcia até colocou, e eu gostei muito disso que ela fala, dessa pedagogia, de ter rezado por essa pessoa que queria cometer o suicídio, que Deus mostrou para ela, e ela disse algo muito importante, que talvez para algumas pessoas tenha passado assim meio despercebido, mas ela falou, e eu encaminhei para o grupo de oração. Então, esse acompanhamento de oração, às vezes a pessoa ela está num quadro que ela, às vezes, não tem força para rezar. Então, pode ser que você que está acompanhando agora diz, eu não tenho força nem para rezar. Mas é como está na palavra de Deus. Fala lá, né, no Antigo Testamento, que Moisés estava naquela luta e de repente teve lá Arão e U para segurar na mão dele. Segura, e eles venciam a batalha. Então, você precisa dessa pessoa para segurar teus braços e levantar. E muitas vezes é o marido, como foi o meu caso, né? Como o caso do Carlos Biagioni, que foi lá e falou, não, vou rezar por você, vou encaminhar. Essas situações que é o marido, mas muitas vezes é a mãe, como teve aqui o testemunho, ela falou, minha mãe me ajudou na oração. Você precisa ter uma presença de alguém. E também o pessoal do grupo de oração, coordenador do grupo de oração, aqueles irmãos na fé, o pessoal do grupo de intercessão. Então a primeira coisa é isso, não abandonar a vida de oração, não abandonar. E aí é uma caminhada. Às vezes a pessoa, ela diz, meu Deus, eu não tenho força para rezar o rosário. Mas ela percebe que ela tem a capacidade de rezar o terço. Eu não tenho força nem para rezar o terço, mas você consegue rezar uma dezena. Isso. O que você consegue rezar? Então, aquilo que você consegue rezar, porque você rezando, você entrando em comunhão com Deus, o que vai acontecer? Você vai cada vez mais abrindo esse vazio para ser preenchido. E o que vai preencher? O Espírito Santo. Aí, quando o Espírito Santo entra e preenche pela oração, ele transforma. O fogo queima, a água molha, o Espírito Santo transforma. É próprio do Espírito Santo transformar, renovar, santificar. Então, onde o Espírito Santo entra, a transformação acontece. Mas como é que o Espírito Santo vai agindo? Por uma vida de oração. É o que Nossa Senhora disse várias vezes em Medjugorje. Rezem, rezem, rezem. Não tem outra a receita. Então, em Deus, é perseverar em Deus, é rezar em Deus. E eu percebo, só para terminar, para a Ana Lúcia também poder colocar aqui, uma coisa que acontece, Renata e Ana, eu percebo que as pessoas, elas se tornaram sentimentais demais, sentimentalistas demais. Então elas acham que, eu rezar com unção, eu tenho que sentir um arrepio aqui na coluna, na nuca, um fogo do alto eu tenho que sentir. E não entende que quando você está vivendo uma aridez, você precisa rezar mesmo sem vontade, né? Santa Teresa d'Ávila dizia isso, né? Rezar para mim é como comer palha seca, não tinha gosto e se santificou assim. Então eu percebo que essa questão também, as pessoas se prendem muito a esse sentimento, não, você precisa rezar mesmo sem vontade, né? Ontem mesmo eu respondi uma menina no Instagram
Ela estava me dizendo, eu rezo, mas eu não sinto nada. Parece que a minha oração não é eficaz. Eu disse para ela, filha, a eficácia da sua oração não depende do seu sentimento. Exatamente. Depende da sua decisão. É uma questão de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. E nós na Canção Nova, aqui dentro, nós lutamos todo dia para ser fiel em oração. E isso é o que faz diferença na nossa vida. Nós também somos atacados, nós também sofremos o ataque do dia a dia, do sofrimento, do desgaste. E o que nos sustenta é essa decisão, com vontade ou sem vontade, eu preciso rezar. O nosso programa tá terminando já. Vamos fazer uma oração rápida? Vamos, porque a gente falou que ia rezar. Sim. Entregando você que está nos assistindo, o nosso programa está encerrando e o Alexandre vai conduzir esse momento de oração para você que está nos assistindo, que sente esse vazio na alma. É bem rapidinho, breve, mas nós queremos entregar a você que acompanhou este programa e que se sente assim. Obrigada a você que esteve juntinho conosco, eu espero você amanhã, às 9h40, aqui. Amanhã a gente vai falar sobre saúde e a importância de cuidar da saúde quando a gente viaja nesse mês de férias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia do preciosíssimo sangue de Jesus. Vai dizendo isso, vai dizendo, Senhor, eu clamo o teu sangue sobre mim. Eu clamo o teu sangue sobre esse vazio existencial. Preenche esse meu vazio interior. Que teu sangue agora lave o meu interior. Vá tirando toda a depressão, toda a tristeza, todo o desânimo, todo o cansaço, todo sentimento de derrota, toda síndrome do pânico, tudo aquilo, Senhor, que tem me deixado prostrado, cansado, derrotado na vida. Senhor, nós clamamos o teu sangue agora sobre tantos corações, sobre tantos irmãos e irmãs que nos acompanham agora neste momento. Preenche, Senhor, transforma o caos interior em ordem, transforma, Senhor, em harmonia, transforma em paz. O teu Espírito Santo tem este poder. Vai orando no Espírito, meu irmão e minha irmã, e ao final deste programa clama sobre a tua vida o batismo no Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, vem sobre nós agora, e vamos cantar. E neste cântico que a Ana Lúcia vai ministrar para nós, você peça o Espírito Santo, porque é Ele que transforma, é Ele que renova. Vem, Espírito, vem sobre nós, vem sobre nós, vem, Espírito, vem sobre nós. Vem, Espírito. Não cante vitória o inimigo. Amém, aleluia. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória o inimigo. Amém. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.